está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra e eleja por você. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, mas tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, mas tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Diga comigo assim: se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Então, levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, mas tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, mas tem a fé de Abraão. Glória a Deus. Um bom dia a todos, amém? Um excelente domingo, graças a Deus, na paz do Senhor Jesus. A todos que nessa manhã estão aí ligadinhos conosco. Deus abençoe a Juliana, Deus abençoe o Evandro Nogueira, Deus abençoe a sua família, Evandro, toda a sua casa, a Lavínia, o Davi. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Deus abençoe Marinho, a sua vida. Deus abençoe a Sandra de Omedece. Deus abençoe os filhos, no nome de Jesus, o Lucas Gabriel, o João Pedro, toda a família, Maurinho, Deus abençoe a sua casa, a sua família grandemente, amém? Deus abençoe a vida, a Patrícia Begueto e família, o Reinaldo Noronha, Deus abençoe Reinaldo, Deus abençoe o filho Davi, Deus abençoe o Gervásio Luiz, a Elaine Luiz, o Igor, a Isabelle,
a Isadora, José Adelino de Souza, a Cris Frasson, Otávio, Estela Franciscon, Dizalma, Marcelinho Ramos e família. Deus abençoe Danilo Rosa e família. O Emerson Caetano também, Deus abençoe. A Vânia Santos Caetano, a Isis Caetano, a Yasmin Aparecida Caetano, Creiton, o Ibis Caetano, toda a família, Deus abençoe aí. O Marcos Eusébio também, a Ana Rosa Eusébio, o Pedro Miguel, a Ana Paula, seu Aparecido Eusébio, Dona Maria Rosa Antunes, toda a casa de vocês, Deus abençoe grandemente, amém? O Maílson Araújo, o Domício Ferreira, Luiz Felipe, o Igor, André Fortunato, Douglas Torcato, Otávio Soberon e família, Paulo Henrique Mendonça, o Célio Lourenço Gonçalves e família, Cícero Vespa e família, José Antônio e família, José Carlos Xistê e família, o Ralfer Xistê e família também. Amém? Deus abençoe minha mãe Diné, meu pai Joel. Um grande abraço aí. Deus abençoe a Dilson Delfino, a sua vida, a sua família, sua casa. Roberval Delfino também, a família aí grandemente. Deus abençoe vocês. Marivaldo Delfino, família, Sebastião Cício Delfino e família, a Lia Santos, família, o André Luiz Gomes e a família. Deus abençoe Dona Edna Leme, o Eudes Mioto, a Bruna Laiane, o Breno, o Emanuel, toda a casa aí da Dona Edna Leme, Deus abençoe, amém? Seu Wilson Aquino, Deus abençoe, seu Wilson, sua vida, sua família, Dona Maria José, as netas, Lara, a Emanuele, a Aurora, toda a casa do seu Wilson também, Deus abençoe, amém? O Raí Gustavo, a sua mãe, a Maria, o Denilson, o Sidneide, Cauã. Temos muitas pessoas aqui ligadinhas conosco, Deus abençoe poderosamente, amém? Deus abençoe, no nome de Jesus, a vida também de José Neres, Deus abençoe, amém? Glória a Deus. Deus abençoe Daniel Nascimento, toda a sua família também. Deus seja louvado pela sua vida, poderosamente, amém? Deus abençoe todos que estão na live nessa noite. A Fabiana Cristina Delfino e família, o Jairson e família, Rodolfo Esperto e família. Temos a Rosana, a Tiene, Rafael, aí os vizinhos do Emerson. Deus abençoe Isaías Bueno e família, a Natália e Rafael Gomes e família. Deus abençoe Daniel Maia, a Deia Lima, a Roseli Fernandes e Joaquim, o Anderson Cássia, Rachel Rodrigues, Deus abençoe Rachel, a sua vida, Vladimir e Juliana, Anderson e Cássia, Armelinda Aparecida Fonseca, Anita Fonseca e família, a Fernanda, todos aí que estão ligados nessa noite, amém, no nosso caderno de oração. Deus abençoe você que está entrando na nossa live pela primeira vez. Deus abençoe, um bom dia, um bom domingo, na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar mais um cântico? Vamos louvar mais um cântico nessa noite? Glória a Deus, amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, a tua graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais. Então, buscar o teu querer, a tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Então quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, ao Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, a tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, nós, as feras do campo refletem seu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a Dilson, sua vida, todos aí na live, o Emerson
Caetano, a Bruna Laiane, o Eudes Mioto. Deus abençoe os filhos Breno, Emanuel, Lucas. Deus abençoe a vida de vocês, amém, Dona Edna, todos que estão na live nessa noite, a Zilda, Davi Freitas e família. Deus abençoe todos que estão ligadinhos nesta manhã conosco, desse domingo, amém? Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, o almoço da família. Que Deus abençoe esse domingo, no nome de Jesus, amém? Simbolizando o primeiro dia da semana, amém? Então nós devemos ser gratos a Deus. Deus abençoe o José Neres, Deus abençoe o Daniel Nascimento, Deus abençoe todos que estão ligados aí, amém? Marinho, Vitorino, Deus abençoe, Juliano, Evandro, o Marcos Eusébio e família também. Nós temos um texto nesta noite para falar para você sobre a Arca de Noé, amém? O texto nesta manhã, nós vamos meditar, é sobre a Arca de Noé e as lições que nós temos nessa palavra para compartilharmos com todos, amém? Você que tem a sua Bíblia aí, seu aplicativo, nessa manhã, abra comigo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, amém? Gênesis, capítulo 6, o versículo 13 e 14, amém? Depois o 17 e 22 desse capítulo 6, amém? Você que tem aí, prepara seu copo com água, amém? Prepara aí um documento, a sua peça de roupa, algo que você tem aí próximo de você, amém? Para que nós venhamos orar daqui a pouco por você e sua família. Deus abençoe Leonardo Gabriel, a sua vida, a sua família, meu irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida. A palavra de Deus diz assim, em Gênesis, capítulo 6, versículo 13 e 14. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, e revista-se a de piche por dentro e por fora. Amém? Uma palavra muito forte, amém, de Deus sobre o que estava acontecendo no passado, há milhões de anos atrás, vamos dizer assim, sobre a maldade da raça humana. Deus havia escolhido um homem chamado Noé, ou em hebraico, né, em grego, Noá, né? Então Deus escolheu esse homem chamado Noé. Deus sabia do coração, conhecia que ele era um homem honesto, ele era um homem íntegro diante de Deus, amém? Naqueles dias, e Deus olhou, achou graça, a Bíblia diz, achou graça sobre Noé, né? O coração dele, a família dele, que estava servindo a Deus constantemente. Noé foi considerado um homem que andava com Deus. Noé foi considerado o pregoeiro da justiça no livro de Gênesis, amém? Então, aqui Deus dá para Noé uma missão, para que Noé viesse construir uma arca, né? Algumas traduções falam uma barca. Então Noé, seus filhos, ali a sua família e as suas noras, 8 pessoas, estavam designados para construir uma arca, né? Uma arca na qual Deus fala para nós as medidas. Então Deus disse para Noé, passou todas as instruções para Noé para que fabricasse uma arca da maneira que Deus havia passado. E as medidas eram 133 metros de comprimento por 20 e 2 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura à barca e deixe um espaço no meio metro, de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares nesta arca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem na vida, tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entra na barca você, sua família, seus filhos e a sua nora. Também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, todas as espécies de animais e todas as espécies de seres que arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivo. Ajunte e leve todo tipo de comida para você, os animais e o que comer. E Noé fez tudo o que Deus havia mandado. Por que será que Deus pediu para Noé construir essa arca? Deu a ele essa missão? Porque Deus
iria destruir a terra naqueles dias. Iria mandar um grande dilúvio, uma grande chuva de 40 dias e 40 noites. Perdurou-se então aqueles dias, né? Foram 40 dias e 40 noites de grande chuva. Noé, então, quando Deus deu essa missão para ele, ele tinha 500 anos. E no ano de 600 da sua vida, ele entrou na arca, né, de 601, então ficou um ano a arca ali, diante daquele dilúvio, diante daquela... ficou flutuando, né, por um ano sobre as águas, porque as águas tinham coberto toda a terra, né, tudo, né, e a Bíblia fala que subiu a cerca de 7 metros de altura. Então Deus deu para Noé uma missão, para ele construir a arca conforme as medidas. E até Deus pediu para ele fazer uma arca de 3 andares. E pediu para ele, para que ele colocasse dentro dessa arca um casal de animal, né? Uma fêmea e um macho dentro dessa arca. Ou seja, animais de diferentes espécies. Mas o que eu quero dizer nessa manhã, desse domingo, nesse dia para você, sobre essa missão que Deus deu para Noé. Noé fugiu desse chamado? Será que Noé ficou indiferente? Será que Noé não quis cumprir a lição? Mas a palavra de Deus diz no último versículo do capítulo 6 de Gênesis que Noé fez tudo quanto Deus havia mandado. Então Noé demorou em torno de 120 anos para construir essa arca. E antes disso, ele sendo uma pessoa justa, íntegra, uma pessoa temente a Deus, e a Bíblia fala que ele andava com Deus, Deus então fez uma aliança com Noé naqueles dias, porque a raça humana, a humanidade estava cada vez mais pecaminosa, estava cada vez mais turbulento, os pecados daquelas pessoas estavam desobedecendo a ordem de Deus, né? O mandamento da palavra de Deus. Eles não tinham mais o temor de Deus no coração. Temor significa respeito, né? Significa referência, não é ter medo de Deus. Mas a palavra deixa bem claro, nessa manhã, nesse domingo, nesse dia, que Noé teve uma missão para construir a sua arca. E ele já havia falado, né? Já havia sido o pregoeiro, né? O pregador, a mensagem da palavra naqueles dias. Todas as pessoas já conheciam pela conduta de Noé a vida que ele levava diante de Deus, a obediência, mas as pessoas não se importaram com essa obediência que Noé tinha. Mas ele achou graças diante dos olhos de Deus. E Deus deu a ele então a missão. Ele cumpriu a missão, ele não fugiu dessa missão. Ele construiu a arca em torno de 100, 120 anos, né? Olha para você ver, ele tinha 500 anos na época. Olha para você ver o vigor, a saúde que ele tinha e a raça humana, né? Quantos anos ele teve, né? Chegou aí 950 anos, né? Noé, Matusalém, 977 anos. Então, naqueles dias, os homens viviam-se muito tempo, né? Lameque, né? Teve também aí muitos anos de vida, quase 1000 anos. Esses homens, Lameque, Noé e Matusalém foram os homens que tiveram mais idades na face da terra. Então, ele sendo da descendência aí de Adão, né, de Enoque, né, de Sete, Noé então foi o pregoeiro da palavra de Deus naqueles dias. Mas ele ficou firme no propósito de Deus. Ele começou a construir a arca. Ele não estava mais preocupado em pregar a palavra, em anunciar que iria acabar a humanidade naqueles dias, porque Deus falava com ele, ele andava com Deus, e Deus havia falado para Noé que iria acabar com a raça humana naqueles dias. E ele, tenho certeza que ele até anunciou a palavra, anunciou esses dias, esse final do tempo, né, naquela época, para as pessoas. Mas como não chovia naqueles dias, né, fazia muito tempo que não chovia, não tinha chuva, as pessoas não acreditaram em Noé, que iria chover, né, que ia vir um grande dilúvio. Mas no seu coração, no coração da família de Noé, ele pôs no coração em construir essa arca, em obedecer a Deus. Ele construiu conforme as medidas que nós lemos, né, as medidas 133 metros de comprimento, por 22
22 de largura e por 13 de altura. Ó, para você ver o tamanho da arca, a dimensão, a estrutura arquitetônica dessa arca. 133 metros de comprimento por 22 de largura. 22 de largura, 133 metros de comprimento e por 13 de altura, 13 metros de altura. Então foi uma arca muito grande, ele demorou mais de 100 anos para construí-la e ela teria que ser em 3 andares, né? Deus me levou a meditar de ontem para hoje nessa palavra, amém? Será que a missão que Deus tem dado para mim, para você nesses dias, de construirmos a nossa arca, amém? Queira você, eu ou não, nós estamos muitas vezes recebendo um chamado, uma missão de Deus para as nossas vidas. Amém? Assim como Noé construiu a arca a pedido de Deus, com todas as medidas, né, com toda a vontade de Deus para aqueles dias, Deus falou para ele construir a arca para ele e para sua família. Não foi assim, diretamente falando, construa a arca para que todas as pessoas sejam salvas. Mas Deus se preocupou com o quê? Em primeiro lugar, com a família de Noé, porque era a única da face da terra, aos olhos de Deus, que estava temendo a Deus. Amém? Então, que cada um de nós devemos se atentar para isso nessa manhã, nesse dia. Como que será que eu tenho recebido o chamado de Deus? Será que eu tenho construído a minha arca? A arca hoje, amados, ela significa a nossa vida. Amém? Significa a nossa casa. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, esse templo, ele tem que estar preparado. Amém? A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, elas têm que estar alicerçadas na palavra de Deus esses dias. Noé, ele não tinha as escrituras como nós temos hoje em mãos. Amém? Noé tinha a palavra dentro do coração dele. Dentro da mente dele, do coração dele, o Espírito Santo já movia no coração de Noé naqueles dias. Então a palavra de Deus, ela já estava no coração dele. Noé, então, ele viveu uma experiência da graça através de Jesus Cristo que nós vivemos hoje, naqueles dias. Como assim? Deus pediu para ele construir a arca em 3 andares. Para mim significa 3, né? A trindade de Deus. Significa o Pai, Filho e Espírito Santo, e também podemos entender que seria a entrada, né? O caminho, a verdade e a vida. Amém? Ali dentro daquela arca existiam as pessoas, a família de Noé. Existia uma diversidade de animais. Então Deus, ele não se importa com as diferenças que nós temos hoje. Nós, como seres humanos, vivemos uma diversidade, vivemos diferença entre uns com os outros, mas para Deus, Deus queria mostrar algo para nós espiritualmente, trazendo essa manhã, que ele colocou um casal de cada animal ali, mostrando que cada animal ele tinha a sua diferença, ele tinha o seu modelo de habitat diferente, né? Talvez vamos falar assim, uma raça, né, do animal diferente, ou seja, cada animal tinha uma característica diferente. Assim são as pessoas, quando Deus chama para entrar dentro dessa arca. Para nós hoje a arca é o nosso coração, é o nosso templo, é a nossa casa. Então nós temos que construir sim, porque existem medidas, existe uma lei colocada no coração do homem. A lei de Deus, existe a lei do pecado, né? Após Adão e Eva cometeram o pecado no jardim Éden, naquela época, naqueles dias, eles pecaram, então eles conheceram a lei do pecado também, porque antes eles só tinham no coração a lei de Deus. Então, 2 leis existem dentro do coração do homem hoje. Se você vive uma vida mais próxima de Deus, você vive na lei de Deus, você vive em espírito, porque os adoradores de Deus tem que viver em espírito, porque Deus é espírito, e os seus adoradores o adoram em espírito e verdade. Mas quando nós vivemos uma vida na carne, nós vivemos uma vida mais pro lado da lei do pecado, nós vivemos as consciências da carne. Então nós afastamos a nossa comunhão com Deus. Amém? Então a arca, ela simboliza hoje, a arca de Noé, trazendo nossos dias, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Como que você tem construído aí nesses dias, momentos de isolamento, de pandemia, de grandes enfermidades, de grandes assolações sobre a face da terra? Estamos vivendo os dias de Noé.
amém? Onde a raça humana, a humanidade, ela está cada vez mais pecaminosa, né? E a terra está se murchando. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 24, versículo 1, a terra está se murchando e cambaleando por causa do pecado dos moradores da terra. Então, cada dia nós temos vivido mais a lei do pecado. A lei, ou seja, vivido mais na carne. Então a tendência é nós pecarmos mais e afastarmos da comunhão de Deus. Mas quando nós vivemos a lei de Deus dentro de nós, né, que é a lei da palavra, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito acerca de todas as coisas. Então, todos os dias, o Espírito Santo tem testificado. Quando você vai fazer algo que você fica pensando, imaginando, é o Espírito Santo testificando com o seu espírito, com a sua alma, aquilo que você vai fazer está errado. Então você tem duas leis dentro do seu coração. Existem duas leis em Romanos capítulo 7. Você pode ler lá em Romanos capítulo 7, a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos. Ele nos fala sobre essas duas leis que tem. Quando você quer fazer o bem, você faz o pecado, você faz o erro, né? E quando você muitas vezes quer fazer, você comete um erro, acaba sendo certo, né? Então existem duas leis dentro do homem. E essa construção desta arca que Noé construiu, foi para a salvação da sua vida, para a sua família. Foram salvos Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Foram 8 pessoas salvas e um par de animal, né, na terra que existia então. As diferenças, né, de animais sobre a face da terra naqueles dias. Então Deus nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas, amém? Deus colocou um animal, um casal de cada animal, diferente espécie, né, diferente habitat, para que entrasse dentro da arca. E Noé também viveu 40 dias e 40 noites dentro daquela arca. Você imagina o cheiro, né? O mau cheiro dentro daquela arca. Ele construiu 3 andares, acredito que ele classificou ali algumas espécies de animais, né? E Deus pediu para que ele levasse alimento para ele, para os animais. Olha para você ver que missão que Deus deu para Noé, né? Naqueles dias. E qual que é a missão hoje para nós? Qual seria a missão que Deus tem dado em minhas mãos, na minha vida, nesses dias? Nós vemos então, como já dissemos, a turbulência, né? a maldade, o pecado, né? Está cada vez mais sendo corrompido entre as nações, entre a humanidade na face da terra. Mas a arca de Deus, nós precisamos construí-la, amém? Se você ainda não pensou em construir, você que é construtor, né? Temos aqui o Emerson Caetano, Deus abençoe, Emerson. Então a construção ela tem que começar do alicerce. Mas antes de começar uma construção, precisa haver primeiro um planejamento, né? Precisa haver um orçamento, precisa levantar aí os materiais. Você tem que querer fazer o modelo de uma casa especial, né? Você deseja, eu quero 2 quartos, 3 quartos, 2 banheiros, chalé, eu quero isso, né? Então nós temos que ter o desejo no nosso coração para construirmos algo que nós queremos. Mas antes de construir, temos que ter um planejamento. Como que está o planejamento da sua família, da sua casa? Você que sabe ainda que a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos não receberam ainda Jesus Cristo como Salvador. Eu tenho algo nessa noite para dizer para você. Deus pediu para Noé fazer apenas uma porta. Qual seria essa porta em nossos dias? Jesus Cristo. Amém? A porta foi Deus que fechou naqueles dias. Deus havia anunciado apenas para Noé, porque havia achado graça diante dele e sua família, a obediência que Noé tinha, né? Então Deus olhou para a terra e viu que a família de Noé estava preparada. Então deu a eles uma missão e eles começaram a construir aquela arca. Demorou 100 anos, né? Alguns escritores falam 100 anos, outros falam 120 anos. Você imagina, a gente começa a construir uma casa, não dá 6 meses, a gente já quer entrar dentro, né? Muitas vezes nós não temos muita paciência para construirmos aquilo que Deus nos colocou. Então você que começou a sua vida espiritual, o ministério, você que está conhecendo a palavra de Deus, eu quero dizer para você, é devagar. A fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez mais você ouvindo a palavra de Deus ministrada, o teu coração vai ficando cheio da palavra. E assim como naqueles dias, Deus fez Noé lembrar
né, da grandeza. Deus usou Noé para nos mostrar que cada um de nós temos uma missão. E nós não podemos fugir mais dessa missão que Deus tem colocado. Nós precisamos cumprir. O último versículo do capítulo 6 de Gênesis diz que Noé cumpriu tudo conforme Deus mandou. Será que nós temos obedecido a ordenança de Deus, os mandamentos que hoje nós temos da palavra de Deus? Como que você está construindo a sua casa espiritual, meu amado? A tua família, os teus filhos estão no caminho? Porque a palavra de Deus nos diz, Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança ao caminho que ela deve andar, para que depois você não venha ter problemas, né? Então, nós precisamos ensinar, inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos, da nossa casa. Isso é uma construção de arca. Amém? Você está construindo a arca na sua casa. Você tem que ensinar a palavra. Você que não tem o entendimento da palavra de Deus ainda, ouça a palavra de Deus, porque a fé vai vir no seu coração dia após dia, e é Deus que vai mudar a nossa maneira de ser, Deus que vai moldar nosso caráter, Deus vai colocar aquela alegria em nossos corações, tirar dentro de nós tudo aquilo que é pecaminoso, amém? Deus, Ele tem olhado para as nações, para as pessoas, para nós, não como um Deus vingativo, um Deus que vai destruir tudo, mas um Deus que tem compaixão. E a compaixão dele, o maior amor dele demonstrado foi na cruz do Calvário, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não era da vontade de Deus, tenho certeza, de destruir a face da terra naqueles dias, né? destruir a humanidade naqueles dias. Mas o pecado estava corrompido e Deus queria demonstrar através dessa passagem da Arca de Noé que a graça, que é Jesus Cristo, que só por Ele nós podemos entrar na arca, amém? Você constrói a tua arca, você constrói a tua vida espiritual, mas somente existe uma porta. Eu quero dizer para você nessa manhã, a porta para nós entrarmos nessa arca que vai nos levar a rumo ao destino, ao céu, ela é Jesus Cristo. E um dia essa porta também vai ser fechada, como foi fechada nos dias de Noé. Antes de vir o dilúvio, o próprio Deus, a palavra de Deus diz, aqui em Gênesis capítulo 7, você vai ver que quando veio o dilúvio, Deus fechou a porta, né? Deus fechou a porta da arca. Nos diz aqui, Noé, quando veio o dilúvio, né? Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro, um casal de cada espécie de animal impuro. Amém? Deus deu toda a dica para ele. Os animais puros e os animais considerados impuros, né? Leve também, pois daqui 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Eu não sei como que você tem vivido nesses dias. Não sei o tempo de dilúvio, o tempo de deserto que nós estamos vivendo. Mas a palavra 40, ela é muito forte na Bíblia. Amém? Nós vemos no deserto, quando Jesus foi levado para o deserto, pelo Espírito Santo, ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E nós vemos aqui que Noé ficou 40 dias e 40 noites dentro de uma arca. E a água subindo, né? A água subindo cada vez mais e foi consumido toda a humanidade. Todos os seres vivos que não entraram na arca foram destruídos. O 40 é algo assim muito forte. Amém? Moisés tinha 40 anos quando ele foi para o deserto. Ficou 40 anos no deserto. Depois ele voltou para anunciar as 10 pragas ao Egito. Mais 40 anos. Então, algo muito forte existe nesse 40. E quando Deus falou para Noé construir 3 andares na arca, simboliza Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ou seja, o caminho, a verdade e a vida. Existe algo muitas vezes espiritual dentro da palavra de Deus e nós temos que entender que Deus queria salvar a família de Noé, porque é a família de Noé que Deus estava vendo sobre a face da terra, que tinha a obediência, né, a integridade diante de Deus. E Noé fez tudo que o Senhor tinha mandado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na arca com os seus filhos,
mulher e suas noras, os animais puros e impuros, e os que arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Amém? Muito forte essa passagem. Eu não sei o que Deus há de fazer sobre a face da terra nesses dias que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que existe um caminho, uma arca, para nós entrarmos. E através desta arca, que é o nosso coração, que é a nossa vida, que é o trono de Deus, o teu coração, a tua vida, é o templo do Espírito Santo. Mas a porta para entrar é através de Jesus Cristo. É através de nós recebermos a Jesus Cristo como Salvador. Porque nós sabemos, se você ver em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntando para Jesus quando será o fim de todas as coisas. Jesus disse em Mateus capítulo 24, haverá fomes, terremotos, misérias, pestes, tantas coisas, né? Pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso que está acontecendo não é o fim, é o princípio das dores. Se nós formos falar um pouquinho de escatologia, tempos do final do mundo, você vai ver que muitas coisas já está se cumprindo e que já se cumpriu na palavra de Deus. Os profetas, né? Daniel, Ezequiel, Isaías, o Apocalipse, está se cumprindo diariamente, né? As visões dos apóstolos e das escrituras sagradas, a cada dia a Bíblia está se cumprindo. E nós vemos isso como se fosse um piscar de olho, né? O Senhor falou que Deus sabe o grande dia. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar, mas que nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com as nossas lamparinas acesas. Deus, ele só preocupa muitas vezes com aquele que está trabalhando na obra, né? Aquele que está trabalhando, você que tem trabalhado bastante, Deus está de olho em você, amém? Muitas vezes Deus chamou então Noé, Deus chamou Abraão, chamou todos os homens da Bíblia porque eles estavam trabalhando. Quando nós estamos trabalhando para Deus, para o reino de Deus, Deus chama cada um de nós no momento certo, na hora certa, para fazermos uma missão. Cada homem de Deus, cada livro da Bíblia, você vê um tipo de chamado diferente, mas com o mesmo objetivo, de nós alcançarmos vida eterna. E Deus se preocupou então aqui com Noé e com a sua família. E nessa manhã, nesse domingo, nesse dia, eu quero falar para você, Deus está preocupado com a sua vida. Deus está preocupado com a salvação da sua alma, da sua família. Amém? Então Ele quer que eu e você que viemos reunir a nossa família nesta arca, nesse propósito, nesse chamado, que você construa então aí a sua arca da aliança. Amém? Porque Deus quer fazer uma aliança conosco. Deus quer fazer uma aliança comigo e contigo. Porque Ele quer que todos sejam salvos. Amém? Mas a palavra de Deus nos deixa bem claro e bem forte em São João capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Amém? Então Deus não vai dar nada para nós se nós não cremos. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele deu para aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Essa é a mensagem dessa manhã sobre a passagem aqui em Gênesis capítulo 6, sobre a Arca da Aliança. Deus chamou um homem chamado Noa, amém? Que significa descanso, amém? Deus quer dar para nós nessa noite descanso, nesta manhã, descanso para as nossas almas, para a nossa vida. Você que muitas vezes precisa de um abrigo, amém? Você tem lido bastante o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos descansar no abrigo de Jesus. E a arca nesta noite, nessa manhã, pode ser um abrigo para você. Você que está cansado, você que tem vivido uma vida de atropelo, aí, de enfermidade, de situações que têm surgido a cada momento e têm tirado a tua paz. Deus nessa manhã, Ele nos diz para que nós venhamos entrar na arca. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz que diz, né? Todas as palavras, mensagens, sermões que as pessoas têm pregado, têm anunciado, é para que Deus venha nos dar descanso.
Mas eu e você precisamos preparar a nossa arca. A arca, então, nessa manhã, é o nosso coração, é a nossa casa, a nossa família tem que estar dentro dessa arca. Não pode só apenas ficar contemplando a arca por lá de fora, amém? Muitas vezes nós estamos contemplando aqueles carros novos, aquelas mansões, lado de fora, é muito bonito, mas é prazeroso você entrar dentro dela, amém? Quando você entra dentro de um automóvel novo, de uma casa nova, é muito gostoso. Deve ser muito prazeroso, porque é uma alegria, né? Uma satisfação no coração do homem e da mulher, o desejo, o sonho. Então que nós venhamos entrar nesta arca, porque somente existe uma porta. São João 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São 3 passos, né? Se não passarmos por esses 3 passos, os 3 andares que Deus mandou Noé construir, simbolizava o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a trindade de Deus estava naquela arca. A graça de Jesus Cristo, né, falando para você, já estava lá na época da Arca da Aliança. E para provar para você, quando veio o dilúvio, 40 dias e 40 noites, após cessar a água, Noé soltou uma pombinha, né, simbolizando ali o Espírito Santo. Ele trouxe ali o ramo verde, né? E nós sabemos que a palavra de Deus nos mostrou que ele estava ali naquela arca. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Estava sobre ela. Ele foi e ele voltou. Ou seja, Jesus veio sobre essa terra, cumpriu o propósito de salvação da humanidade, redenção do homem, e voltou à destra do Deus Pai. Então, quando ele soltou aquela pombinha, quando foi e voltou, simbolizava o Espírito Santo, simbolizava a ida e a volta de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, quando cessou a água, Deus fez um pacto, uma aliança com Noé. Quando você vê aí no céu, no infinito, o arco-íris, as cores, você vê dentro da Bíblia, que significa e simboliza o pacto que Deus fez com Noé, que nunca mais iria acabar com a humanidade com água. Amém? Deus fez uma promessa para Noé que nunca mais iria acabar a raça humana inundando com um dilúvio de águas novamente. Amém? Então, o arco-íris, quando nós vemos no infinito aí no céu, quando chove, bate o sol, mostra aquele arco-íris. Simboliza, biblicamente falando para você, simboliza a aliança que Deus fez com Noé. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você entre nessa arca, entra aí, você e a tua família, não se preocupe com a humanidade, com as pessoas, porque Deus dá o livre-arbítrio para todos nós. Nós que temos que querer entrar na arca. Jesus já nos disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Amém? Então, não é assim para quem não crê. O sacrifício de Deus é para aquele que crê. Então, a arca, a salvação naqueles dias, foi para a família de Noé que creu, que acreditou que viria um dilúvio. E eles trabalharam, eles cumpriram a missão de Deus. Então faça também nesse dia, construa a sua arca dia após dia, com a palavra, com oração, com jejum, amém? Construa e queira que toda a sua família, todas as pessoas que você ama, entrem nessa arca. E muitas vezes vai haver diferenças, amém? Nesse momento de construção, quando nós vemos então a diversidade de pessoas, né? Cada um de uma maneira, mas existe um Deus que é o Deus único e suficiente para salvar a nossa vida. Amém? Pega seu copo com água nesse momento, né? Que Deus abençoe o teu almoço, a tua vida esse dia. Amém? Pega seu copo com água, vamos orar a Deus. Quero agradecer o Creiton Cesário. Deus abençoe, Creiton, a sua vida, sua família. A Marina Moreira, Deus abençoe. Maurício Amaro, a Mariana Lemos, João Amaro, toda a família, Deus abençoe. Um ótimo domingo. Marina, Deus abençoe. Marisa Delfino, Deus abençoe todos aí. A Sandra de Omedece, Deus abençoe Marinho, os filhos aí. Deus abençoe vocês grandemente, amém? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Rogério Soares, Deus abençoe sua vida, sua família. A irmã Regina Leme, Deus abençoe toda a casa. Roberval Delfino, família. Todos vocês que estão nesta manhã, nesse domingo, amém? Senhor, obrigado por esta manhã. Que o Senhor venha nos dar entendimento, venha nos dar graça diante dos teus olhos. Assim como Noé teve graça diante dos olhos do Senhor. Nós pedimos nesta manhã
neste domingo, dia 16 de maio de 2021. Pedimos a graça que o Senhor venha ter misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos faz a cumprir cada dia mais o Teu chamado, o Teu propósito, e que cada arca, Senhor, que começará a iniciar a construção nesses dias, que cada um venha regar, muitas vezes com choro, com lágrimas, mas com alegria também, Pai. Não é fácil construir uma construção. Imagino eu uma arca construída durante 100 anos, 100 a 120 anos, e muitas vezes nós não temos paciência de construirmos a nossa própria casa, o nosso lar. E nessa manhã, que o Senhor nos dê autoridade, poder e graça, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é a porta desta arca, que é a graça, que o tempo da graça chegou e nós estamos vivendo na graça, não na lei do homem mais. Nós estamos vivendo e construímos o altar do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de nós. Amém? 3 andares dentro desse templo, dentro desta arca que Noé construiu, e que dentro de nós esteja o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós, e que o Espírito Santo venha nos dirigir a construir essa arquitetura, a interpretarmos esse desenho que é a missão de Deus colocada em nós. Em nome de Jesus, abençoe o lar, a família de cada um, os nomes relacionados ao pedido de oração nesse caderno. Abençoe esse lenço, esse documento, esse currículo, esta água, este suco, este pão. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, ouça a nossa oração, alcança todos aqueles que estão enfermos, doentes. Senhor, todo espírito de enfermidade caia por terra. Eu coloco esta causa diante das Tuas mãos, ó Deus, e que o Senhor venha realizar conforme a Tua vontade. Abençoe cada família, o nosso almoço, esse dia, que a graça e a comunhão com o Seu Santo Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um ótimo domingo, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.